Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor José Carlos e vamos aqui nesse vídeo fazer a correção da provinha do Avali CE 2026.2. Nesse vídeo, vamos corrigir a prova de matemática da turma de nono ano, beleza? Lembrando que na descrição do vídeo tem um tempo de cada questão, você pode adiantar e assistir só aquela questão que você está interessado, beleza? Então, pega o caderno, pega a caneta e bora para a correção. Pronto, galera, vamos aqui começar a matemática na questão 27, que diz assim: observe os pontos R, S, T e U representados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Aí a reta, galera, eu estou percebendo aqui dois pontos conhecidos, ó, o 2 e o 3. E entre eles, eu tenho dois intervalos, ó. Isso quer dizer o quê, professor? Que daqui até aqui, eu tenho uma unidade, já que pula do 2 até o 3. Se eu tenho dois intervalos, eu posso concluir com certeza que cada intervalo é 0,5, ó. 0,5. Então, esse pontinho aqui do meio, ele é 2,5, tá? Se eu voltar, eu tenho que voltar também a cada dois intervalos uma unidade, ó. Então, se eu voltar lá para a letra U, eu sei que aqui vai ser 1. E se eu voltar lá para a letra S, eu sei que é 0, sempre menos 1, sempre menos 1. E se eu voltar lá para a letra R, eu sei que é menos 1, tá? Aí vamos ver aqui a pergunta. Qual desses pontos corresponde à localização do número, olha aí, menos 1 nessa reta? Pessoal, encontramos, ó, menos 1 está representado pela letra R. Então, você vai lá e marca letra A de amor. A questão 28 diz assim: observe abaixo uma transformação homotética de ampliação do quadrado QRST. Tá aqui o quadrado, galera. Transformação homotética é justamente isso, ó. Ele traça essas linhas e lá em cima eu tenho meio que um reflexo, ó. Aí esse reflexo nada mais é que uma ampliação, tá? Então toda transformação homotética ele vai gerar uma ampliação de uma figura original, tá? E ela vai se manter, ela não gira na mesma posição que a original tá, a ampliação também vai estar, tá? Essa é a diferença para a semelhança de figura plana, porque na semelhança pode ser que você encontre ali um triângulo, um quadrilátero, uma posição diferente da original, mas não é o caso na transformação homotética. Continuando a leitura, qual foi a constante de proporcionalidade aplicada nessa ampliação? Eu tenho aqui nesse quadrado menor o lado RS, ó, que ele mede 30 centímetros. O lado que é correspondente a ele, que é semelhante a ele, é esse aqui, ó. E ele mede 60 centímetros. Então, o 30, galera, o 30 vezes quem deu 60? Vezes 2. Então, a ampliação é essa daí, é o dobro. Então, essa constante, ela serve para os outros lados. Como é um quadrado, aqui também é 30. Logo, esse lado aqui de cima, ele vai ser também 60. E aqui, ó, 30, o de baixo também é 60, tá? Todos eles seguem o mesmo padrão de ampliação, que nesse caso foi vezes 2. Então, a constante é justamente esse número que a gente usa para multiplicar e ampliar a figura, né? Então, resposta correta, ó, é letra B de borbulhas de amor. Dando sequência, a questão 29 diz assim, ó, em um projeto de coleta seletiva de plástico, foi separada certa quantidade de garrafas PET
no primeiro dia de determinada semana. Já no segundo dia dessa semana, a quantidade separada foi igual ao quadrado da quantidade separada no primeiro dia. Ao final dos 2 dias, foi separado um total de 132 garrafas PET. Quantas garrafas PET foram separadas no primeiro dia dessa semana ao todo? Então, aqui é o seguinte, vamos separar as informações, ó. Primeiro dia, segundo dia. Aqui disse que foi separada certa quantidade de garrafas PET no primeiro dia. Certa quantidade você não sabe que quantidade é essa, então você vai chamar de X. Continuando, diz assim, ó, já no segundo dia dessa semana, a quantidade separada foi igual ao quadrado da quantidade separada no primeiro dia. Olha só, no primeiro dia nós chamamos a quantidade de X. E no segundo dia, ele falou bem aqui, pessoal, que foi o quadrado da quantidade. Então, se no primeiro dia foi x, no segundo dia vai ser x ao quadrado. Beleza? Dando sequência, ao final dos 2 dias foi separado um total de 132 garrafas PET. Ou seja, pessoal, se eu somar esses 2 dias, vai dar um total de 132 garrafas PET, tá? Tá aí o meu problema. Aí ele quer saber justamente quantas garrafas PET foram separadas no primeiro dia. Ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber o X. Existe, pessoal, uma maneira bem tranquila de fazer essa questão, que é testando os itens. Eu vou fazer primeiro usando a fórmula de Bhaskara, porque nós entramos numa equação do segundo grau, ó. Tá aqui o meu x ao quadrado. Mas você vai perceber que é muito mais tranquilo você resolver testando as alternativas, porque no SPAES você não tem muito tempo para resolver as questões de forma bem detalhada, né? O que você puder resumir, melhor é para você. Então, bora organizar essa equação. Aqui vai ser x ao quadrado mais x menos 132 igual a zero, né? O que foi que eu fiz? Peguei o 132 e coloquei no primeiro membro, né? Só que ele vai com o sinal trocado. Vamos atrás do meu delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual. O b, ele está bem aqui escondido, ó, é 1. O a também é 1. E o c é menos 132. Então, bora substituir todo mundo. Aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 132. Então, o valor do meu delta vai ser 1 ao quadrado é 1. Aqui, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Se eu tiver dois sinais de menos aqui, galera, eu já sei que vai ficar positivo, tá? Se tiver só um sinal de menos, eu sei que vai ficar negativo. Aí agora eu tenho 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 132, isso daqui dá 528. 1 mais 528, isso daqui dá 529. Olha aí, achei o valor do meu delta. Agora bora encontrar as raízes, que é assim, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Então, meu x vai ser menos b, o b é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de 529, dividido por 2 vezes o a é 1, então fica 2 vezes 1. Então, meu x é igual. Aqui eu tenho menos 1, mais ou menos raiz de 529. A gente pode encontrar essa raiz testando, galera, também, né? Se eu multiplicar 25 vezes 25, ó, a gente vai achar 625. Então, é um número menor que 25.
Vamos testar aqui o 23. Aqui dá 9, aqui dá 6, aqui dá 6 e aqui dá 4. Olha aí, ó. 529. Então, é 23. Raiz de 529 é 23. Bota lá, ó. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Pessoal, como a gente está falando aqui de quantidade, né, um número natural, a gente vai descartar a raiz negativa. Pode trabalhar agora só com a raiz positiva. Ó. Fica assim. X é igual a menos 1 mais 23 dividido por 2. Menos 1 mais 23, isso daqui dá 22. 22 dividido por 2, isso daqui dá exatamente igual a 11. Pronto, encontramos o valor do x é 11. A resposta correta é a letra A, tá, galera? Mas é o seguinte, galera. Existe outra forma da gente fazer isso aqui sem precisar ter esse trabalho todo usando a fórmula de Bhaskara. Deixa eu diminuir aqui para ganhar espaço. Ó, galera. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro dia era x e o segundo dia era x ao quadrado? Isso daqui tem que dar 132, beleza? A gente já sabe que a resposta certa é 11, mas vamos testar aqui o 12. No lugar do x, tu vai botar um 12, tá? Esse aqui, ó. Então, ficaria 12 mais 12 ao quadrado. Então, é 12 mais 12 ao quadrado dá 144. Ó, pessoal, só em olhar para o 12 ao quadrado, você já percebe que passou de 132. Então, o único número que é menor do que o 12 é o 11. Então, você já pode afirmar com certeza que a resposta correta é 11, só em testar um número qualquer. Eu aconselho a você testar o menor ou o maior, ou você testar um número que seja fácil de multiplicar, fácil de achar a raiz quadrada. Bora para frente, aqui para a questão número 30, que diz assim, ó, Pedro é professor de geografia e utilizou um plano cartesiano sobre o mapa para indicar aos seus alunos algumas cidades que já visitou. Observe abaixo a representação desse plano cartesiano sobre o mapa com os pontos P, Q, R, S e T, que indicam as cidades que ele visitou. Aí o plano cartesiano, galera, olha só os pontos. Aqui, ó, P, Q, R, S, T. Pedro descreveu para seus alunos o trajeto que fez para chegar à última cidade que visitou. Ele saiu do ponto P, bora lá, galera. Ele saiu do ponto P, ó. Então, eu vou apagar isso aqui e deixar só o ponto P destacado. E se locomoveu em linha reta 6 unidades no sentido negativo do eixo X. Tá aqui o eixo X, ó. É o que fica deitado. E o sentido negativo qual é, galera? É para lá, assim, ó. Esse aqui é o sentido negativo. Eu observo justamente aqui, ó, os números negativos, eles estão naquela direção. Ó. Quanto mais distante da origem, menor ele vai ficando. Então, aquele é o sentido negativo. E por outro lado, ó, esse é o sentido positivo. Quanto mais ele se afasta da origem, maior ele vai ficando. Beleza? Então, ele disse que ele se deslocou 6 unidades nesse sentido. Então, bora lá, devagarzinho, sem pressa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Olha só, ele agora está no ponto R. Vamos dar sequência à leitura. E 3 unidades no sentido negativo do eixo Y. Está aqui o eixo Y, esse que fica em pé. E ele foi para o sentido negativo. O sentido negativo do eixo Y é para baixo. Quanto mais ele desce, mais se distancia da origem. Então, esse rapaz desceu, ó, 3 unidades para baixo. Ó. E agora nós estamos no ponto S. Vamos ver o que mais. Qual dos pontos indicados nesse plano cartesiano representa no mapa a última cidade que Pedro visitou? Pronto, galera, nós paramos aqui no S. Então, a resposta aqui é letra C de casa.
ponto S, tá? Bora para frente para a questão 31, que diz assim, ó. Rafaela comparou as notas que ela obteve em matemática e em língua portuguesa nas avaliações bimestrais de sua escola. E a partir dessa comparação, elaborou o gráfico abaixo. Matemática, eu vou pintar de vermelho, que essa aqui tem um quadradinho, ó. Tchan, tchan, tchan. Eu vou pintar de azul a de língua portuguesa. Tá aqui, ó. Em azul, certo? De acordo com esse gráfico, qual é a diferença entre a maior nota obtida por Rafaela em língua portuguesa e a menor nota obtida por ela em matemática? Então, ele quer a menor de matemática e a maior de língua portuguesa. Ele quer a comparação da maior pela menor. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro passo é identificar a menor nota de matemática. A menor nota de matemática. Quanto foi a menor nota de matemática? Tá aqui, galera, ó. A menor nota é esse ponto mais baixo do gráfico. Olha aí, ó. 5 foi a menor nota em matemática. Agora, bora achar a maior nota em português. A maior nota foi essa aqui, galera, ó. 8,5. A maior de português. Aí ele quer a diferença delas duas. Então, ele quer a diferença dessa para essa aqui, ó. Tá certo? A gente tem que ter cuidado porque ela não está comparando o bimestre, ó. Se fosse perguntando qual era a diferença da nota de português e de matemática no bimestre, aí seria a comparação dessa com essa aqui, ó. Tá certo? Mas não é o caso. Ele quer saber a nota maior no ano todo, absoluta, tá, galera? Então, essa é a diferença. Então, a conta é simples. É 8,5 menos 5. Toda diferença de dois valores é uma subtração, galera. Aqui dá 5, baixa a vírgula, e aqui dá 3. Então, a diferença da maior nota de português pela menor de matemática é 3,5. Ó. Então, você vai lá e vai marcar letra D de dado. Bora para frente para a questão 32. Em determinado torneio de futebol, o saldo de gols de uma das equipes era de -2 gols. Após algumas partidas em que essa equipe foi derrotada, seu saldo de gols diminuiu 6 gols. Qual é o saldo de gols que essa equipe passou a ter após essas partidas? O saldo dessa equipe era -2. E o saldo, ó, diminuiu 6 gols. Diminuiu, galera, é menos. Uma continha de menos, ó. Continha de menos, diminuiu. Aí eu vou diminuir 6 gols. E o resultado qual é? Sinais iguais, repete o sinal e soma. 2 mais 6 dá 8. Então tá aqui, ó. -8 é o novo saldo de gols. Ou seja, o saldo de gols diminuiu mais ainda, galera. A gente pode achar que o -8 ele é maior que o -2, mas não é. O -8 ele é menor que o -2. Como eu falei naquela questão lá do plano cartesiano, ó. Eu tenho aqui a origem, que é 0. Aqui eu tenho -1. E aqui eu tenho -8. Então, esse -1 aqui, ele é maior que o -8. Quanto mais distante eu estiver aqui desse zero, no sentido negativo, esse número vai ficando cada vez menor, tá? A lógica é essa, tá, gente? Então, por isso que a resposta certa aí é a letra A de amor. O saldo é -8. Bora para frente para a questão 33, que diz assim, ó. O piso de um salão de festas tem o formato de um polígono regular. Observe na figura abaixo a representação do formato desse piso. Nessa representação, os vértices desse polígono correspondem aos cantos do piso, onde há um encontro entre duas paredes desse salão. Para a decoração de uma festa,
Cada um desses cantos será conectado por uma faixa a cada um dos outros cantos não adjacentes. O que isso quer dizer? Olha só, esse canto aqui, ele vai ter uma faixa, que essa faixa não vai daqui para cá, ó. Por quê? Porque esse canto aqui e esse canto aqui são cantos adjacentes, são os próximos cantos, ó. Então, se ela esticar uma fita daqui para cá, ela vai ficar em cima da parede. Então, ela não quer fazer isso, ela quer para outros cantos. Ela quer uma fita daqui para cá, ó, outra daqui para cá, outra daqui para cá, outra daqui para cá e outra daqui para cá. Daqui para cá ela não quer não, porque ela não quer nos lados, nos cantos adjacentes. Beleza? Dando sequência à leitura, quantas faixas no total serão necessárias para realizar essa decoração? Vamos pegar esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, eu vou traçar uma diagonal para os outros pontos. Olha aí, ó. Se eu traçar para cá, eu vou ter uma diagonal. Se eu traçar para ali, tenho mais uma. Para cá, eu tenho mais uma. E assim por diante, ó. Olha só o tanto de diagonal. Agora, se eu traçar para um lado adjacente, ó, se eu traçar para cá, isso aqui, ó, não é diagonal. E para lá também não é, ó. Não é diagonal. Por quê, tio? Porque isso aqui é o lado do polígono. Isso aqui é o lado, ó. Não é diagonal. Então, ela não conta como diagonal. Esse ponto aqui, ele vai ter quantas diagonais? Olha só, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ele tem 5 diagonais. Então, cada ponto desse aí vai ter 5 diagonais. São quantos pontinhos? Bora contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos, mas cada ponto só pode ter 5 diagonais. Então, perceba que vai ser sempre 3 a menos. O total de diagonais sempre vai ser o número de lados menos 3, vezes o total de lados dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque vamos pegar aqui, por exemplo, o ponto número 4. Na hora que eu traçar as diagonais daquele ponto lá, ó, acontece o seguinte, que quando ele voltar para o ponto 1, eu já tinha contado ele. Então, para cada ponto isso vai acontecer. Eu não posso contar duas vezes o mesmo ponto. Já que eu contei do 1 até o 4, eu não posso contar do 4 até o 1. Isso vai se repetir com todos os pontos. Eu não posso contar a mesma diagonal duas vezes, então eu divido por 2. Como eu sei que são 8 pontos, ó, no lugar do N eu vou colocar o 8. Então, o D vai ser 8 menos 3 vezes 8, dividido por 2. Desse jeito aí, ó. Total de diagonais, 8 menos 3 dá 5, vezes 8, dividido por 2. 5 vezes 8, isso daqui dá 40. 40 dividido por 2 dá um total de 20 diagonais, que é justamente o total de faixas que essa decoração vai ter. 20 faixas. Então, a resposta correta é letra D de dado. Bora para frente para a questão 34. Ó. Joyce assinou um plano de internet residencial no valor de R$ 120 mensais. Ao ativar o pagamento desse plano em débito automático, ela recebeu um desconto de R$ 13 sobre esse valor. Quantos reais custará mensalmente o plano de internet de Joyce após a ativação do débito automático? Regra de 3, né, galera? O valor mensal é 120, corresponde ao meu 100%, e eu estou atrás do desconto, ó, que eu estou chamando de X. Quanto é que é o desconto? É 13%, né? Então, como é a grandeza diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado, né? Aí eu tenho x vezes 100, que dá 100x, e eu tenho 120 vezes 13, né? Isso daqui dá 1560. Então, o meu x vai ser 1560 dividido por 100.
O meu x vai ser 15,60. Pronto, esse daí é o desconto. Mas, qual é a pergunta, galera? Bora lá olhar de novo a pergunta. Quantos reais custará mensalmente o plano de internet de Joyce após a ativação do débito automático? Ela não vai mais pagar R$ 120. Ela vai pagar 120 menos 15,60. Então, bora fazer a subtração. Ó. R$ 120 menos 15,60, né? Vou subtrair direto aqui, sem tirar uma unidade de cada lado, né? Porque dá para fazer, é tranquilo. Aqui eu sei que é 4, né? Esse aqui tirou 1, virou 9, né? Então aqui também é 4, 9 menos 5, 4. E aqui eu tenho 11 menos 1, que é 10. Olha aí, galera. Ela vai pagar, na verdade, R$ 104,40. Você vai lá e vai marcar a letra B de borbulhas de amor, galera. Bora para frente. Para nossa questão 35. Uma calçada de uma praça irá passar por reformas. Observe na figura abaixo uma representação do formato dessa praça com algumas medidas indicadas em metro. Olha aí, eu tenho aqui 27, tenho aqui também 48. Aí qual é a pergunta? Nessa figura, a medida do segmento QR, bora achar. Pronto, essa aqui, ó, QR. A medida do segmento QR é igual à medida do comprimento dessa calçada, que será reformada. Olha, vamos chamar esse camarada de X. De acordo com essa representação, qual é a medida do comprimento em metro dessa calçada? Se a gente olhar para o triângulo retângulo grandão, esse aqui, ó, eu só tenho o tamanho da minha hipotenusa. A hipotenusa é a soma desses dois aqui, ó. Mas, se eu pegar aqui esse triângulo menor, eu vou ter o valor do cateto, que é 27. A mesma coisa acontece nesse triângulo aqui, ó. Eu tenho um valor do cateto, que é 48. Então, esse pontilhado aqui, ele é a altura relativa à hipotenusa. Então, eu sei que esse 27, ele é a projeção desse cateto, ó. E esse 48, ó, é a projeção desse cateto que eu estou chamando de x. Para mim encontrar isso aqui, tem uma relação métrica do triângulo retângulo que é a seguinte, ó. Eu vou chamar aqui a hipotenusa A, essa projeção eu vou chamar de M, esse aqui vai ser o cateto B, esse é o cateto C, e isso aqui eu vou chamar de N. Ok? Qual é a relação que eu vou usar, galera? Esse cateto ao quadrado, ele é igual ao produto da sua projeção vezes a hipotenusa. É isso. Então, bora nós, ó. Esse x aqui, ao quadrado, ele é igual à sua projeção, ó, que é 48, esse tamanho aqui, vezes a hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, é tudo isso aqui, ó. É a hipotenusa do triângulo grandão. Então, aqui vai ser 27 mais 48. Beleza? Então, bora fazer essa conta, ó. X ao quadrado é igual a 48, que multiplica 27 mais 48. Você dá quanto, ó? 27 mais 48. 7 mais 8 dá 15, sobe 1. Aqui dá 6 mais 1, 7. Olha aí, pessoal. 75 vezes 48 é a minha conta, né? Aí, gente, se eu quiser multiplicar, eu multiplico, não tem problema. Mas eu prefiro simplificar essa conta, galera. Porque esse quadrado aqui, ó, ele vai para outro membro tirando a raiz de todo mundo. Ó. Olha só que interessante, para não precisar multiplicar. Esse x é igual a raiz, ó, de todo mundo lá. 48 vezes 75. E pela propriedade, pessoal, eu posso dividir, ó. Olha só. Eu posso tirar a raiz quadrada do 48 e separar também a do 75, desse jeito aqui. Aqui o meu x vai ser o 48, pessoal.
é a mesma coisa que 16 vezes 3, ó. 16 vezes 3. Aqui vai dar 18, sobe 1. Aqui dá 3 mais 1, 4. Então, esse 48 ali é a mesma coisa que 16 vezes 3. E o 16, ele tem raiz exata, tá? E o 75, pessoal, é 25 vezes 3. Olha aí, 25 vezes 3. Deixa eu apagar isso aqui para dar espaço. Agora, eu tenho a raiz exata do 16, que é 4, e eu tenho a raiz exata do 25, que é 5. Então, ele vem para fora do radical, ó. Fica assim, ó, x é igual a 4 raiz de 3, que multiplica 5 raiz de 3. Quanto é que é 4 vezes 5? Então, x é igual a 4 vezes 5, ó, esse vezes esse, dá 20. Como aqui é tudo multiplicação, eu posso fazer isso. A propriedade é comutativa, né? E raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dali dá 3. Então, 20 vezes 3 dá um total de 60. O meu x mede 60. Então, você vai lá e vai marcar a letra D. Tudo bem, pessoal? Ti, mas eu acho melhor multiplicar. Tem problema? Tem não, galera. Eu quis aproveitar aqui esse momento para explicar que é possível fazer isso. Mas, logicamente, se você multiplicar 48 vezes 75, você também vai encontrar a resposta, ó. Deixa eu apagar isso aqui e fazer aqui, ó. 48 vezes 75. 8 vezes 5 dá 40, sobe um 4. 4 vezes 5, 20. 20 mais 4 dá 24. Agora, bora pegar o 7. 8 vezes 7 dá 56, sobe o 5. 4 vezes 7 dá 28. 28 mais 5 dá 33. Agora você soma, ó. 0, 0, sobe 1. Aqui dá 6, aqui dá um 3. Ó, o meu x seria a raiz quadrada de 3.600, que isso daqui dá 60. Beleza? Dá para encontrar também dessa forma, você fica à vontade para usar a melhor estratégia. Bora para frente para a nossa questão 36. A distância entre Fortaleza, a capital do estado do Ceará, e a capital mais próxima, Natal, no Rio Grande do Norte, é de aproximadamente 520 mil metros. Já a distância aproximada entre Fortaleza e Brasília, capital do Brasil, é de 2.120 quilômetros. Olha aí, perceba que tem unidade diferente, ó. Aqui é metros e aqui é quilômetros. Qual é a diferença aproximada em quilômetros entre essas duas distâncias? Então, essa distância aqui de 2.120 quilômetros, a gente mantém, não faz nada com ela. Agora, a outra distância, que é 520 mil metros, eu tenho que transformar em quilômetro. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, é só pegar essa quantidade aqui e dividir por 1.000, galera. Isso equivale a cortar 3 zerinhos em cima e 3 zerinhos embaixo. Isso daqui vai dar 520 quilômetros. Então, ele quer a diferença dessas duas distâncias. É só subtrair, pessoal. Aproveitando aqui o espaço, ó, colocar o 520 aqui de baixo. Passa o tracinho, KM também aqui embaixo, né? Isso vamos subtrair. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui vira 11, né? 11 menos 5, isso aqui dá um 6. E esse aqui emprestou, ficou 1. Então, a gente baixa ele. Olha aí, a diferença é 1.600 quilômetros. Resposta correta é letra A de amor. Bora para frente para a questão 37, que diz assim, ó. Observe as frações apresentadas no quadro abaixo. Qual dessas frações é equivalente a 5 décimos? Qual dos denominadores é um número que ele é múltiplo ou divisor do 10? Ó? O 11 não é, então ele já está fora. O 10 ele é. O 5 ele é divisor do 10. E o 40 é um múltiplo do 10. Pronto. Agora, bora fazer a mesma coisa com o numerador. O numerador
Bora procurar múltiplo ou divisor do 5. O 13 está fora. O 10 ele é múltiplo do 5. E o 20 também é múltiplo do 5. Então, ou é essa ou é essa. Agora, pessoal, se você reparar bem, ó, essa fração aqui é o inverso dessa. Ó. Não tem como encontrar uma fração equivalente. Por esse motivo, essa aqui também não é a resposta. A única que sobrou foi aquela outra lá. Como é que a gente faz para chegar nela? A gente multiplica mantendo a proporção. Ó. O 5 vezes quem dá 20? É 4. Ó. Vamos ver se o denominador também é coerente. 5 vezes 4 dá 20. E 10 vezes 4, 40. Olha aí, realmente, aquela fração ali é uma fração equivalente. Então, você vai marcar letra D de Deus. Bora para frente para a questão 38, que diz assim, ó. Observe a figura colorida de cinza representada na malha quadriculada abaixo. Essa figura terá uma redução de razão meio, galera. Olha aí. Qual é a razão entre a medida da área dessa figura reduzida e a medida da área da figura original? Beleza, olha só que interessante. Ó. Aqui eu tenho uma figura original, a malha quadriculada me dizendo que cada quadradinho é 1 por 1. Isso quer dizer o quê? Que a área de cada quadradinho é 1 metro quadrado. Bora contar quantos quadradinhos tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, a área total é de 36 metros quadrados. Tim, se você tivesse dividido bem aqui, dava para encontrar, ó, 3 por 4 dá 12, aqui seria 3 e aqui embaixo seria 8, né? E 8 vezes 3 dá 24. 12 mais 24, 12 mais 24, isso daqui daria 36. Melhor do que contar, tranquilo, beleza, não tem problema. Agora, pensa no seguinte, a figura ela foi reduzida pela metade. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, pessoal, se ela foi reduzida pela metade, esse ladinho aqui, ele não é 1, ele é meio, ele vale 1 sobre 2. Para ser 1, pessoal, ele vai ter que pegar 2 quadradinhos. Então, daqui para cá é 1. Então, 1 metro quadrado vai passar a ser, ó, 4 quadradinhos. Esses 4 aqui vai ser 1 metro quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer? Grupos de 4 quadradinhos, ó. Aqui tem mais um grupo, ó, de 4 quadradinhos. Aqui tem mais um grupo, ó. Aqui tem mais um. Para cá tem mais um aqui, ó. Aqui tem outro. Aqui tem outro, ó. Aqui tem outro. E sobrou esse aqui, ó. Então, quantos grupos eu consegui formar? Eu consegui formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Consegui formar 9 metros quadrados. Então, essa é a ideia. A figura original tem 36 metros quadrados. E a redução tem 9 metros quadrados. E ele quer justamente a razão entre a área reduzida e a área original. Ó. A reduzida foi 9 e a original foi 36. Essa fração dá para simplificar. Ó. Dá para simplificar por 9. Então, o numerador 9 dividido por 9 dá 1. 36 dividido por 9 dá 4. Olha aí, galera. Essa é a minha razão entre a figura reduzida e a figura original. Então, a resposta certa aqui dessa pergunta, galera, é a letra A de amor. Bora para frente para a questão 39, ó. Em um laboratório de análises, 8 máquinas idênticas processam juntas 480 amostras de sangue por dia. Em determinado dia, 3 dessas máquinas precisaram ser desligadas para manutenção. Com isso, o processamento das amostras passou a ser realizado apenas
pelas máquinas restantes, mantendo o mesmo ritmo de trabalho por máquina. Ao final desse dia, quantas amostras de sangue foram processadas ao todo? Bora nós. Aqui eu tenho a grandeza máquinas e eu tenho a grandeza amostras. Quantas máquinas eu tinha trabalhando no começo? Eu tinha 8 máquinas. E essas 8 máquinas faziam o processamento de quantas amostras? 480. Aí, 3 dessas máquinas deu prego. Ficaram quantas trabalhando, galera? 8 menos 3 dá 5. Aí ele quer saber quantas amostras foi processada nesse dia. Então, assim, ó, quanto mais máquinas, mais amostra. Então, é a grandeza diretamente proporcional. Então, logo de cara, eu já posso multiplicar aqui cruzado. Ó. 8 vezes x, 5 vezes 480, tá? 8 vezes x dá 8x. E ali eu tenho 5 vezes 480. Aí, x é igual a 5 vezes 480 dividido por 8, né? Aqui eu vou fazer direto, não vou simplificar. 5 vezes 480, isso daí dá 2.400. Agora eu divido por 8, né? 2.400 dividido por 8, isso daí dá 300. 24 dividido por 8 dá 3, né? Os dois zerinhos, eu repito. Então, meu x é igual a 300. Você vai lá e marca letra B de bola. Questão 40 diz assim, ó. Observe representadas abaixo as circunferências de centro M e N. Bora encontrar. Ó. A maior, o centro é M, e a menor, o centro é N. O ponto P é o único ponto que pertence às duas circunferências. Está aqui o ponto de tangência das duas circunferências. Nessa figura, o segmento MN representa o raio da circunferência de centro N e tem medida igual a 4 centímetros. Olha só, MN mede 4 centímetros. Qual é a medida do diâmetro da circunferência de centro M? Ela quer isso aqui, ó. O diâmetro da circunferência de centro M. Já que o raio da circunferência menor é 4, eu sei que o diâmetro da circunferência menor é 8, ó. É 2 vezes o raio. E já que aqui é o centro da circunferência maior, eu sei que o raio da circunferência maior também é 8. Então, o diâmetro, ó, eu vou chamar de D, é 8 mais 8. Isso daqui dá 16 centímetros. Resposta correta, letra D de Deus, tá? Bora para frente, questão 41 diz assim. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Bora botar aqui um debaixo do outro, ó, 22,3 vezes 2,6. Passa o tracinho e multiplica. A gente multiplica sem olhar para a vírgula, tá, galera? 3 vezes 6, 18, sobe 1. 2 vezes 6 dá 12, mais um 13, sobe 1. 12 mais um 13, tá aí, ó. Agora, bora multiplicar pelo 2. 3 vezes 2, 6. Você bota aqui na dezena, tá? Já que o 2 tecnicamente era a dezena, porque a gente está ignorando a vírgula. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 2 é 4. Agora eu passo o tracinho e somo. Aqui, ó, eu posso imaginar um zero também, não tem problema. 8 mais 0 dá 8. 3 mais 6, 9. 3 mais 4, 7. 1 mais 4, 5. Agora eu vou contar as casinhas decimais. Eu tenho uma em cima e uma embaixo. Total, 2. Conto aqui embaixo 2 e coloco a minha vírgula. Então, a resposta aqui ó, é 57,98. Resposta correta, letra D de dado. A questão 42 diz assim, ó. A reta numérica abaixo está dividida em intervalos de mesmo comprimento. Aí a reta, nessa reta numérica, qual dos pontos marcados corresponde ao número 2,4?
Bora procurar os pontos conhecidos, ó. Conheço esse, 1,2, e conheço esse, 1,6. Eu vou pegar 1,6 e vou subtrair do 1,2. 6 menos 2 dá 4, baixa a vírgula. 1 menos 1 dá 0. Esses dois intervalos é 0,4. Então, cada intervalo, ó, é 0,2. Ó. Cada pulo que eu dou, eu estou aumentando 0,2. Então, esse aqui vai ser 1,4. Aí eu pulo para 1,6. O próximo vai ser 1,8. O próximo vai ser 2,0. E assim por diante, tá? Ele quer, ó, o 2,4. Então, esse aqui vai ser 2,2 e esse aqui vai ser 2,4. Então, ponto N é o ponto 2,4. Marca lá a resposta correta, letra A de amor, tá? Agora a questão 43, que diz assim, ó. Observe abaixo os 5 primeiros termos de uma sequência numérica, na qual cada termo pode ser obtido a partir de sua posição P. Então tá aí, ó. Esse é o termo, linha dos termos e linha da posição. A melhor estratégia é olhar as alternativas. Então, bora olhar aqui a letra A, ó. A letra A diz que é P mais 3. Bora ver se é coerente. A posição P aqui é 1. Então, no lugar do P, eu vou botar 1. Ó, 1 mais 4. 1 mais 4 dá quanto? Dá 5. Só que o termo que apareceu lá foi 9. Ó. Então, a 1 tá fora, não pode ser. Bora testar a B. Aqui diz que é 3P mais 6. Bora ver se está coerente, ó. 3 vezes 1 mais 6. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 6, 9. Olha aí, pessoal. A posição 1 gerou o termo 9. E foi coerente, ó. Posição 1 gerou o termo 9. A gente tem que continuar para ver se mantém. Olha aí. Agora vamos testar a posição 2. 3 vezes 2 mais 6. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 6, 12. Olha aí, a posição 2 gerou o termo 12. Também foi coerente. Vamos testar mais uma vez a posição 3. 3 vezes 3 mais 6. 3 vezes 3, 9. 9 mais 6, 15. Olha aí, posição 3 gerou o termo 15. Também foi coerente. Então, a resposta correta, ó, realmente é a letra B. Bora para frente aí para a questão 44, que diz assim. Valéria produz doce de leite em barra para vender. A fim de expandir suas vendas, ela produziu alguns doces de leite em pequenos tabletes no formato de paralelepípedo reto retângulo. Observe na figura abaixo uma representação de um desses tabletes, com a indicação de algumas medidas externas. Cada um desses tabletes que a Valéria produz é composto por quantos centímetros cúbicos de doce de leite? Aqui é o volume de um paralelepípedo, né? Para mim achar esse volume, galera, é só multiplicar as dimensões, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, o volume vai ser 2 vezes 8 vezes 4, né? O volume é igual. 2 vezes 4 dá 8, e 8 vezes 8 dá 64 centímetros cúbicos. Resposta certa, ó, letra C, né? 64 centímetros cúbicos. Você pode também multiplicar a base pela altura, ó, 2 vezes 8, e a altura aqui é 4, né? Caso caia, outras figuras espaciais para você descobrir o volume, tá, gente? Bora para frente para a questão 45, que diz assim. Antônio comprou um rolo com 34,6 metros de cabo elétrico. Para realizar um reparo em sua casa, ele cortou um pedaço de cabo elétrico com 1,35 metro de comprimento desse rolo.
Quantos metros de cabo elétrico restaram nesse rolo após Antônio cortar esse pedaço? Subtração, né, pessoal? Então, é 34,6 menos 1,35. Ti, aqui você tem que saber apenas colocar unidade debaixo de unidade, décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo. Ó, pessoal, aqui eu posso colocar um zero no centésimo, só para igualar a quantidade de casas. E aqui na dezena também posso colocar um zero, só para igualar a quantidade de casas, tá? Então, 10 menos 5 dá 5, 5 menos 3 dá 2, baixa a vírgula. 4 menos 1 dá 3 e 3 menos 0 dá 3. Então, tá aí, galera, 33,25 é o total de fio que sobrou, galera. Marca lá a letra B de bola. Dando sequência, galera, bora aqui para a questão 46, que diz assim, ó. Na escola onde Mariana estuda, a nota final de uma disciplina é calculada através da média das notas obtidas nos 4 bimestres. Mariana obteve 62, 80, 84 e 62 nos 4 bimestres. Em matemática, qual foi a nota final de Mariana em matemática? Como é que eu tiro a média? Eu somo todos os elementos e divido pelo total de elementos. Então, é 62 mais 80 mais 84 mais 62. Deixa eu aumentar aqui, ó. E como são 4 elementos, eu divido por 4, né? 62 mais 80 dá 142. 142. 84 mais 62 dá 146. 146. E 142 mais 146, isso daqui dá 288, dividido por 4. Então, a média vai ser 288 dividido por 4. Aqui é 7, ó, 7 vezes 4 dá 28, resta nada, baixa o 8. Aqui é 2, 2 vezes 4 dá 8, resta nada. Então, a média, ó, foi 72, galera. Resposta correta, letra C de casa. Dando sequência, ó, bora aqui para a questão 47, ó, que diz o seguinte. Certo dia, Valdeci fez um mergulho e encontrou um tipo de rocha a uma altitude de, olha aí a altitude, menos 128 metros. No dia seguinte, ele fez um outro mergulho e conseguiu registrar a presença desse mesmo tipo de rocha em uma altitude 26 metros maior. Olha aí, galera, maior quer dizer mais, que a registrada no dia anterior. A qual altitude em metro Valdeci identificou a presença dessas rochas no segundo dia? Eu tenho menos 128 mais 26. Por que mais, Chi? Porque a altitude, ó, é maior. Ou seja, estava mais próximo da superfície, tá, galera? Sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai. 128 menos 26, isso daqui dá 102. Então, a resposta correta é menos 102 metros. Letra C de casa, tá? Bora para frente para a questão 48, que diz assim, ó. Fernando pulveriza sua plantação de hortaliças com um composto que previne bactérias e parasitas. Para preparar essa pulverização, ele utiliza uma mistura proporcional, considerando 120 ml de composto para 15 litros de água. Em um determinado dia, ele verificou que possuía apenas 80 ml desse composto e precisou determinar a quantidade de água que deveria utilizar. Qual é a quantidade de água em litro que Fernando utilizou nesse determinado dia para realizar a mistura do composto? Só regra de 3, né, galera? Regra de 3. Bora aqui separar as grandezas, ó. ml do composto e a água, né? E a água. Aqui eu tenho 120 ml do composto para 15 litros de água. Mas ele só tinha 80 ml do composto.
Ele precisa de quanto litro de água, né? É uma grandeza diretamente proporcional. Então, você multiplica cruzado, galera, desse jeito aí, ó. 120 vezes x é igual a 80 vezes 15. Quanto é que é 80 vezes 15? Faz no cantinho, ó. É a mesma coisa que 15 vezes 8, né? Aqui dá 40, sobre 4. Aqui dá 40, sobe 4. Aqui dá 8, 8 mais 4, 12, ó. E aquele zerinho que você não utilizou, você utiliza agora. Então, ó, 120x é igual a 1.200. O 120 vai descer dividindo, né? Então, fica 1.200 dividido por 120. Isso daqui dá exatamente igual a 10. 10 litros de água é a resposta final. Você encontrou na letra B de bola, né? Bora para frente para a questão 49, que diz assim, ó. Em uma região de uma cidade, há 4 bairros: Carvalho, Roseira, Castanheira e Oliveira. Um engenheiro fez o projeto de uma avenida que irá interligar os bairros Castanheira e Oliveira. Observe abaixo uma representação do projeto feito por esse engenheiro, em que a avenida que será construída está representada por uma linha pontilhada. Tá aqui a linha, ó. Essa é a linha pontilhada que vai ser construída. A distância entre o bairro Roseira e o bairro Carvalho é de 5 quilômetros. Olha aí, ó. Então esse tamanho aqui é 5. De acordo com esse projeto, quantos quilômetros de comprimento terá a avenida que irá interligar os bairros Castanheira e Oliveira? Então ele quer, ó, esse pedaço aqui, ó, daqui para cá. Beleza? Perceba que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então esse rapaz aqui é cateto e esse rapaz aqui é cateto. Logo, essa hipotenusa aqui, já que os catetos é 3 e 4, eu sei que é 5, né? Nem precisava ter me dito bem aqui no enunciado. Então, ó, já que esse pedacinho aqui é 2, ó, se eu achar a altura relativa à hipotenusa, é só eu somar com esse 2 e eu tenho o comprimento da avenida, tá? Aqui, essa altura relativa eu vou chamar de H. Galera, mais uma relação métrica que é a seguinte, ó. A altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. A hipotenusa eu sei que é 5, então é H vezes 5, que é igual ao produto dos catetos. Então é 4 vezes 3. Aqui dá 5H igual a 4 vezes 3, 12. Então H vai ser 12 dividido por 5. Aqui nesse cantinho, ó, 12 dividido por 5, que dá um 2, 2, 5, 10. Resta 2, bota o zero e a vírgula. Então, aqui vai dar 4, né? 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, a minha altura é 2,4 quilômetros. Lembrando que esse H, galera, é esse pedacinho aqui, ó. Daqui para cá, ó. A avenida tem que colocar mais 2 quilômetros. Então, ó, tamanho da avenida, que eu vou chamar de A, vai ser 2,4 mais 2. Porque 2 é esse pedaço aqui, ó. Correto? Isso daqui dá exatamente igual a 4,4 quilômetros. Resposta final, 4,4. Procura lá e acha na letra B de borbulhas de amor. Questão 50 diz assim, galera, ó. Um condomínio possui uma pista para atividades físicas com 260 metros de comprimento. Devido às solicitações dos moradores, a administração do condomínio aumentará o comprimento dessa pista em 40% em relação ao comprimento atual. Qual será o comprimento em metro dessa pista após o aumento, né? Regra de 3, galera. 260 é o meu 100%. E eu vou calcular só o 40%, tá? Que eu estou chamando de x. Quanto é que mede esses 40%, né? Aqui, como é diretamente proporcional, multiplica cruzado. X vezes 100
dá 100x. E 26 vezes 4, ó, 26 vezes 4. 6 vezes 4 dá 24 sobre 2. Aqui dá 8 mais 2, 10, né? Então, ó, 104 e os dois zerinhos eu acrescento. Então, o meu x vai ser 104,00, que é 10.400, né? Dividido por 100. Posso cortar dois zerinhos em cima e dois zerinhos embaixo. O valor do meu x foi 104 metros. Ó, galera, esse valor aqui é o valor do aumento, tá? Não é o valor final dessa pista. O valor final da pista vai ser o valor original, 260, mais o que foi aumentado, que é 104. Então, na verdade, qual é o tamanho dessa pista? É 260 mais 104. Isso daqui dá exatamente 364. A resposta correta mesmo, ó, é letra D de dado, tá? Bora para frente para a questão 51, que diz assim: ó, Fernando é comerciante e registra sua quantidade de vendas por dia. Em determinada semana, ele esqueceu de registrar a quantidade de vendas, ou esqueceu, que fez na segunda-feira. Porém, Fernando sabe que na terça-feira vendeu uma quantidade igual ao quadrado da quantidade de vendas de segunda-feira. Então, vamos nós, ó. Segunda-feira ele não lembra, vou chamar de x. Terça-feira ele disse que foi o quadrado, não foi? Então é x ao quadrado. Ele falou bem aqui, ó, igual ao quadrado da quantidade de segunda-feira. E já na quarta-feira, escreve lá, ele vendeu o triplo da quantidade da segunda-feira. Então é 3x. Aí ele falou também, ó, que o total da quantidade de vendas desses 3 dias foi de 140. Galera, se eu somar segunda mais terça mais quarta, dá um total de 140 vendas. Tudo bem? Aí a pergunta, qual foi a quantidade de produtos vendidos por Fernando na segunda-feira? Ele quer o valor do X. Galera, aí, gente, a gente vai usar a estratégia de testar. Mas antes, bora simplificar isso daí, ó. Esse X da segunda-feira eu posso somar com os 3x da quarta. X mais 3x dá 4x. Então, melhorando essa conta, fica assim, ó. X ao quadrado mais 4x tem que dar 140. E agora eu vou testar, galera. Um número que está bem bonzinho de testar é o 10, ó. No lugar do x, eu vou botar 10. 10 ao quadrado mais 4 vezes 10. Olha aí, ó, 10 ao quadrado dá 100. Olha aí, 100. E 4 vezes 10 dá 40. Olha aí, galera, 140. Então, o valor do meu x é 10. X é igual a 10. E é justamente o x que representa a quantidade de segunda-feira, que é a pergunta, ó. Ele quer saber a quantidade da segunda-feira. Então, a resposta correta é a letra A de amor. Vamos lá para a última questão, que é a questão 52, ó, que diz assim: Letícia trabalha com a confecção de camisetas. No último mês, ela confeccionou uma certa quantidade de camisetas e decidiu representar os dados de sua produção na tabela abaixo, de acordo com as cores de cada camiseta. Aqui as cores, ó, aqui as quantidades. A azul foi 15, branca 21 e assim por diante. A perguntinha é o gráfico que responde aos dados dessa tabela é. Então, vamos transformar uma tabela num gráfico. Aqui na A, disse que a azul era 9 no total. E já na tabela original, a azul tem 15. Então, essa aqui está fora. Aqui na B, disse que a azul era 15. Ó, tá coerente. Vamos para a branca. Na branca, ele falou que era 25. Opa, aqui a branca é 21, ó. Então, essa aqui também está fora. Bora para a letra C. A letra C,
A azul é 15, tá certo? A branca, ó, 21. E aqui realmente tem 21. E bora ver a preta, galera. A preta, ó, é 25. E nesse gráfico aqui, a preta realmente é 25. Para finalizar, aqui disse que a verde é 9. E lá na tabelinha, realmente a verde é 9. Resposta final, letra C, gabarito da questão 52. Beleza? Galera, aqui finalizamos a provinha. Espero que você tenha gostado. E até a próxima aula, se Deus quiser.